Tem uma outra informação. Após o governador de Mato Grosso, Mauro Vieira, foi a vez de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, fazer críticas a Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, o deputado errou nas articulações nos Estados Unidos, afirmando que interesses pessoais não podem se sobrepor ao interesse de um país. Zema afirmou que as ações de Eduardo fizeram Lula ter uma melhora pontual em sua popularidade e que algumas declarações foram ruins para a direita. Por fim, o governador e pré-candidato à presidência defendeu uma anistia para Jair Bolsonaro e disse que pretende visitá-lo em breve. Você, Cristiano Beraldo, agora sim, né? Falas de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, na esteira de Mauro Mendes, né? Muitas críticas direcionadas a Eduardo Bolsonaro, que você acha que ele perdeu talvez a sensibilidade de identificar quais são os limites das manifestações? Olha, Caniato, a gente está vendo uma série de manifestações muito duras contra Eduardo Bolsonaro e é interessante porque essas manifestações vêm de pessoas que tiveram em Jair Bolsonaro um cabo eleitoral importantíssimo. E quando você vai atacar o filho de alguém a quem você deve parte do seu sucesso, pelo menos na política, é preciso entender que há uma conta feita aí. O governador de Minas, assim como o governador do Mato Grosso, são pessoas educadas, são pessoas que têm uma percepção muito apurada das relações humanas e sabem o que estão fazendo. Atacar Eduardo Bolsonaro nessa circunstância demonstra, no meu entendimento, um avanço aí em busca de independência para as eleições do ano que vem. Fazer uma separação. Não, uma coisa é minha obrigação com Jair Bolsonaro, outra coisa é com o filho dele. Só que Jair Bolsonaro está preso, não pode se manifestar. Aliás, foi declarado recentemente de que Jair Bolsonaro fala pelos filhos. Isso foi amplamente divulgado. Os filhos dele disseram e reafirmaram isso. Portanto, quando essas figuras importantes do cenário político atacam o filho de Bolsonaro, na impossibilidade do mesmo se manifestar, estão atacando o Bolsonaro. Então, me parece que isso aí faz parte de um processo de grito de independência, para que não mais se sintam obrigados junto ao clã Bolsonaro. É interessante isso, mas Eduardo Bolsonaro também disse que isso faz pouco tempo, que não aceitaria indicação do pai, porque, segundo ele, o pai estaria sequestrado. Enfim, você, Dávila, Eduardo Bolsonaro, as críticas que vêm sendo feitas por governadores, Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, e depois Romeu Zema, críticas em relação a essa atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Caniato, o Beraldo toca num ponto importante. Na política não tem vácuo. No momento em que Jair Bolsonaro não poderá participar ativamente do jogo da sucessão, isso cai evidentemente no colo dos outros partidos. E os outros partidos de direita sentiram, sim, o baque do que foi a subida da popularidade do presidente Lula por causa desse imbróglio das tarifas com os Estados Unidos e a participação do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, o que agora começa a acontecer é que esta insatisfação com esse movimento, e é muito legítimo um filho querer defender o pai, mas o ponto é que quando o filho defende o pai e prejudica os acordos políticos, os entendimentos na direita, isso cria enorme insegurança e prejuízo. E o que está acontecendo no momento é que os partidos e os candidatos começam sim a atuar por si só, sem contar com a bênção total de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro vai estar incomunicado provavelmente durante esse processo eleitoral. E a vida continua. É preciso disputar a eleição, é preciso montar os palanques regionais, é preciso lançar candidaturas. Então, nós entendemos que o diálogo entre os partidos vão se sobrepor às questões pessoais da família Bolsonaro. Se isso vai resultar em vitória ou derrota eleitoral, nós só saberemos em 2026. Seria ótimo se nós pudéssemos conversar com o Eduardo Bolsonaro também em algum momento, né?
Você, Mota, qual é a reflexão que você faz sobre a atuação de Eduardo, mas também as críticas que ele vem recebendo? Tudo é política, Caniato. Eu não vejo nada demais no que está acontecendo. Eu acho que muita gente está colocando uma lente em cima dessas divergências da direita e se esquecendo das catástrofes que estão acontecendo no Brasil. À medida que surgem mais políticos de destaque na direita, divergências vão surgir. A grande, enorme diferença entre a direita e a esquerda é que na direita há diversidade de verdade. Há pessoas que divergem. Nós mesmos aqui, de vez em quando, temos 4 opiniões diferentes aqui. Isso é a realidade da direita. Acho isso normal. Acho que o debate é natural, novas lideranças vão surgir. Eu só continuo insistindo naquele mesmo ponto. Eu acho um erro grave de avaliação descontar a participação, de uma forma ou de outra, da figura política de Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Dá para calcular, Dávila, quais são os impactos das falas de Eduardo, ou pelo menos dessa aparente dissonância entre integrantes do clã Bolsonaro? Porque há posicionamentos e também manifestações distintas, né? Enquanto Flávio, que é senador mais comedido, Eduardo atirando para todos os lados, pelo menos adotando esse discurso um pouco mais intenso, ácido muitas vezes. Dá para a gente medir quais podem ser os impactos? Fragmenta a direita? Isso põe o bolsonarismo, entre aspas, em descrédito? O Mota tocou num ponto importante. A diversidade de opinião, de visão na direita, ela é saudável. E por isso que as pessoas da direita não podem enxergar essa diversidade como o adversário. O adversário é o PT, o adversário é o Lula, não é nós na direita. Então um pensa mais, um é mais liberal, outro é mais conservador, isso não importa. O que importa é que tanto os liberais quanto os conservadores da direita querem ganhar a eleição no próximo ano. E se não perdermos esse objetivo comum, aí sim eu acho um desastre. Então veja só a questão, por exemplo, lá em Santa Catarina. Está criando um enorme problema político local. Porque a entrada de Carlos Bolsonaro para disputar o Senado está criando essa crise com Carol Detoni, com o governador Jorginho Mello e com o senador Espírito Amin, todos da direita. Ou seja, pouca cadeira para muito cacique. Esse é o problema. Mas em outros lugares, nós certamente precisaríamos de gente mais talentosa porque vai ser uma corrida mais difícil. Ou nós não temos, talvez, candidatos tão competitivos. Então, é preciso ter essa visão estratégica. Como é que nós vamos unir esforços para ocupar os espaços? Nós temos 2/3 do Senado. E Senado é eleição difícil, eleição majoritária. Não é uma eleição para deputado que com 100 mil votos, 80 mil votos alguém se elege. Não, é uma eleição muito complicada. Então, para a direita conseguir eleger o maior número de governadores, presidente da República e maioria no Senado, é preciso transformar essa diversidade em força política. E para ser força política, precisa ter estratégia e diálogo, e não conflito, confronto e animosidade. Quero escutar o Beraldo também sobre esse aspecto. A direita estaria criando problemas desnecessários, Beraldo? Ou isso passa inevitavelmente pela iminente prisão ou cumprimento de prisão de sentença de Jair Bolsonaro, ou da prisão, a saída dele do jogo político, da cena política, Beraldo? É o que o Dávila disse, né? O poder não deixa vácuo. Então, qualquer espaço, ele vai ser ocupado. E, nesse aspecto, o que me parece é que Jair Bolsonaro teria uma posição mais forte hoje se tivesse definido quem será o seu candidato no ano que vem, enquanto ele podia fazer isso estando livre, né, dessa prisão domiciliar, que agora será convertida numa prisão a partir da sentença que recebeu desse julgamento aí pelos atos golpistas. Então, como ele está sem poder se manifestar e não tem esse nome definido,
qualquer definição que haja agora será muito mais fraca, porque ele não vai poder dar declarações, responder perguntas, fazer uma pré-campanha, digamos assim, viajar o país, né? Ter aquela coleção de imagens e fotos e declarações que depois podem ser usadas por meses a fio. Ele simplesmente vai mandar o recado por alguém. Aliás, ontem tratamos aqui desse pedido de reunião urgente com Tarcísio de Freitas. Mas mesmo que seja uma reunião para dizer, o que eu não acredito, tá? Mas mesmo que seja uma reunião para dizer, olha, Tarcísio, você é o meu candidato, agora me faça juras de amor, não vai poder ficar encontrando com o Tarcísio toda semana para corrigir o rumo, coisas vão acontecer no processo, problemas vão surgir. Então, o Tarcísio é o candidato, como é que vai resolver a situação em São Paulo? Quem será o candidato ao Senado? Quem será o candidato ao governo? Como é que fica Santa Catarina? As composições no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, o que vai fazer agora com Cláudio Castro? Isso tudo tem que ser equacionado. E você não pode ficar toda semana aí pedindo ao Supremo Tribunal Federal que autorize uma conversa política, porque, enfim, não me parece que isso será aceito pelo STF. Então, Caniato, toda essa disputa por esse espaço de candidato contra o Lula hoje tomou um outro contorno, porque também os posicionamentos dessas figuras importantes e relevantes do cenário têm como objetivo equacionar suas questões locais. Isso acontece todo dia na política. Não, eu vou criar um problema aqui, porque depois, para resolver esse problema, vão ter que aceitar o que eu quero. A pessoa não quer, às vezes, ser o candidato a presidente, ele quer garantir uma indicação ao governo do Estado ou uma cadeira para o Senado. Então, ele cria uma situação para depois sentarem com ele para conversar. Isso é da política, isso é do todo dia. Agora, se nós observarmos exclusivamente as candidaturas ao Palácio do Planalto no ano que vem, me parece que nós teremos, sim, uma divisão desses votos que não são votos da direita, são os votos do centro, né? Centro-direita. Me explica o que é ser centro-direita no Brasil. Como é que a centro-direita enfrenta o problema da criminalidade? Como é que a centro-direita no Brasil vai resolver o problema do desequilíbrio entre poderes? Como é que a centro-direita vai resolver o problema com a China? Então, Caniato, sinceramente, centro-direita no Brasil é mais do mesmo. Não vai resolver problema nenhum. Vão ficar aí vestidinhos de roupa nova e cheirosinhos, mas na hora do vamos ver, que tem que sujar o pé, sujar a mão, para poder colocar ali o dedo na ferida, ninguém vai querer fazer. Todo mundo vai estar preocupado. Não, porque eu tenho as minhas empresas, eu tenho as minhas fazendas, eu tenho os meus investimentos, eu tenho os meus interesses, então eu não vou brigar com o Supremo, não vou criar animosidade com o Ministério Público, não vou brigar com o Congresso porque eu não quero confusão. Eu fico preocupado de ir para cima do crime organizado porque eu tenho meus filhos, os meus netos. Então, Caniato, sinceramente, não vamos resolver coisa nenhuma. Ou vamos ter, na presidência da República, alguém que tenha coragem para ir para cima, desprendido de qualquer uma dessas amarras. Esqueçam, vamos ficar aí, vai trocar o Lula por outro qualquer, vai ficar fazendo discurso bonitinho, vai passar 4 anos, estaremos exatamente no mesmo lugar, se der certo. Se der um pouquinho errado, vamos estar muito piores do que estamos hoje. Beraldo fez uma provocação sobre a centro-direita, né? Quais são as características da centro-direita? Me parece que muitos que em algum momento se colocaram como centro-direita talvez se identifiquem com aquele texto que foi colocado no estatuto, né? Porque talvez a maior parte desses partidos, ora tenha atuado como centro-direita, ora como centro, se for mais conveniente até como centro-esquerda, aí já vimos isso, quantas e quantas vezes. Mas você, Mota, olhando para os desafios da direita, temos alguns meses pela frente. Certamente alguns partidos de centro-direita, de centro e de direita vão precisar tomar as decisões. Vão fazer os cálculos, entender se é preciso colocar todas as fichas na eleição presidencial, mas tem muitas costuras a serem feitas também nos estados, né, Mota? Sem dúvida, Caniato.
há muitas costuras a serem feitas também nas instituições do Brasil. Nós estamos vivendo um momento em que a separação e a independência dos poderes está sendo afetada. Há quem diga que ela está sendo destruída. Isso não foi resultado de eleições presidenciais. Eu percebo que muitas pessoas olham para as eleições presidenciais como se eleger um presidente da República, seja ele quem for, fosse a solução para os problemas do Brasil. Mas quando você para analisar o que está acontecendo hoje, os grandes problemas do Brasil não vão ser solucionados ou nem adequadamente equacionados com a eleição de um presidente. Vamos só falar do problema da segurança pública, que a gente trata várias vezes em cada um dos nossos programas. O problema da segurança pública está na infiltração de uma mentalidade ideológica na produção da legislação, que é feita no legislativo, e na aplicação da legislação, que é feita no judiciário. Não tem absolutamente nada a ver com presidência da República. Então, esses partidos de centro-direita ou de direita precisam entender isso. Um Estado de direito, uma república, uma democracia, não se resume a eleições. Há muitos outros espaços que precisam ser ocupados. E vai ser um desafio tanto, né, Dávila? Inclusive para o eleitor. Não há dúvida. Agora, é o que nós falamos aqui, alguns comentários anteriormente. O importante é o fortalecimento das instituições. O ponto que o Mota trouxe é fundamental. Político bom, estadista, é aquele que fortalece as instituições e deixa para a próxima geração regras claras, o Estado Democrático de Direito funcionando, liberdades respeitadas, livre economia funcionando bem, e aí o talento de cada um é que vai fazer o Brasil crescer, empurrar essa nossa grande nação. Por isso, o que vem ocorrendo é que esta onda de populismo no Brasil detonou as instituições, não é que melhorou, detonou, aprovou uma reforminha aqui, outra acolá, mas assim, o funcionamento das instituições piorou demais. Desde 1998 a 2000, desde 1994 a 2002, piorou demais. As agências reguladoras, que tinham um papel fundamental, foram totalmente saqueadas, aparelhadas politicamente. A economia de mercado não funciona mais nada, cada vez mais o patrimonialismo, o subsídio, proteção, faz com que o Estado financie empresas incompetentes com o nosso dinheiro. O crime organizado se tornou esse monstro que apavora o brasileiro o tempo inteiro. Então, assim, exceto aquela ilha de excelência do agronegócio, o resto foi um desastre total por causa dessa desinstitucionalização. Então, o ponto que o Beraldo traz muito, com a ironia própria dele, mas eu acho que é muito importante, do centro-direita, o centro-direita cai para o fisiologismo ou para as reformas dependendo da qualidade do líder. É esse o ponto. Daí a importância de eleger um bom presidente da República. O presidente da República é o maestro da orquestra. Você pode ter a melhor orquestra do mundo. Você põe um maestro medíocre, sai um som que nem a banda do interior. Essa é a verdade. Então, você quer que faça um som bonito? Tem que pegar aqueles músicos talentosos e ter um bom maestro. O Brasil precisa de um bom maestro para fazer com que as reformas sejam aprovadas. Porque se tiver um bom maestro, o centro-direita cai para o lado da reforma. Se continuar tendo maestros populistas, o centro-direito cai para o fisiologismo. Pois é importante também levantar uma questão que algumas pessoas até criticam sobre quando o Dávila fala em populismo. E aí muitos entendem que o caminho estaria aberto para um cenário diferente, viu, Beraldo? Aprofundamento do debate, a retirada daquelas velhas raposas que atuam na política, o que é um pouco difícil, né? Mas talvez fosse um cenário adequado para novidades. Você aposta nisso, Beraldo? Não, eu acredito que há espaço, sim. E novidade de verdade, né? Não a novidade dos charlatães que vivem aparecendo aí
e causando tumulto. A gente teve o episódio Pablo Marçal nas eleições municipais de São Paulo, fez uma confusão danada e depois aí, como alguém que corre da responsabilidade, ficou apresentando ali aquele laudo falso, claramente no movimento para perder a eleição. Então é aquela história, né? A coisa do covarde. Pessoas covardes não servem para esse cargo. E acredito que daqui até as eleições, né, até o começo das campanhas eleitorais ou das convenções partidárias que vão definir os candidatos, a gente vai ter espaço aí para boas surpresas. Tivemos aqui na Jovem Pan, inclusive aqui no Pingos, conversando com o Renan Santos, que é o pré-candidato do Partido Missão a presidente da República, que aborda os assuntos de uma forma muito direta, e acho que nessa esteira dessa provocação da conversa franca pode acontecer muita coisa boa e a gente ter um debate mais claro, mais objetivo, para que a população brasileira consiga fazer as perguntas óbvias. Porque muitas vezes tem isso, Canhoto. As campanhas elas vão sendo tomadas por assuntos que às vezes não resolvem o problema, né? É como, trazendo de volta aqui a questão da campanha para a Prefeitura de São Paulo. A grande proposta era construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Quer dizer, a cidade inviável como São Paulo, com problemas gravíssimos, não só de criminalidade, mas de falta de infraestrutura, de moradia, etc. Aí o grande debate é um prédio de 1 quilômetro de altura ou é o transporte por teleférico, sabe? Aí não dá, Canhoto. Aí a gente perde uma energia danada para discutir coisas que não têm absolutamente nenhuma razão de existirem nesse momento que o Brasil vive. Acho que a campanha do ano que vem, o melhor que a gente pode conseguir é ter esse debate muito franco sobre os verdadeiros problemas do Brasil. E aí, reforço aqui para terminar, essa operação policial acontecida no Rio de Janeiro há 10 dias, ela vai ser fundamental para colocar o problema da segurança pública no contexto correto no qual ele precisa ser discutido, por exemplo. Pois é, o Beraldo mencionou o nome do Renan Santos, mas também várias pessoas aqui no nosso chat, pessoas que elencam e sugerem nomes, né? Algumas figuras que não estão há tanto tempo na política, mas que conseguiram uma excelente avaliação nos governos estaduais, como Romeu Zema, Ratinho Júnior e também outras figuras. Bem,